Bom dia, povo de Deus. Nesta manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor com aquele devocional que nós amamos, né? Que nessa manhã a presença gloriosa do Espírito Santo venha estar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a paz que excede todo entendimento venha estar sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a casa de cada um que for alcançado através deste devocional. Amém? A palavra de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. A palavra de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Glória a Deus, aleluia. E aí, vocês estão gostando do devocional? A sua vida tem sido alcançada? Tem te ajudado de alguma maneira? Eu espero que sim, porque a palavra do Senhor, ela bate aqui primeiro para depois ser transmitida, né? Então tem sido, assim, manhãs transformadoras para minha vida, né? A meditação da palavra do Senhor, porque ela é viva. É um livro que você pode ler a mesma palavra todos os dias, mas produz em você algo fenomenal. É sobrenatural aquilo que produz em nós a palavra do Senhor. E nessa manhã o Senhor me deu um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, que vai falar a respeito do apóstolo Paulo. A Bíblia vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que o próprio Cristo, foi ele quem evangelizou Paulo. Paulo não foi evangelizado por Barnabé, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, não. O próprio Cristo marcou um encontro com Saulo no caminho de Damasco, aonde ali ele recebe, né, aquela presença e ele pergunta, né, Saulo, por que tu me persegues? E aquilo cegou a Saulo a ponto dele ficar cego. E a Bíblia vai dizer que então ele manda Barnabé ir até Saulo. E a Bíblia vai dizer que Barnabé fala: não, esse homem é perseguidor, esse homem mata crente, não vou, Cristo, atrás dele. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fala: para o mundo ele pode ser uma pedra, né? Uma pedra de tropeço. Ele pode ser tudo aquilo que fisicamente vocês visam ele, mas para mim ele é um vaso escolhido. Ele é alguém precioso. Ei, aquele que era perseguidor passa agora a ser perseguido por amor a Cristo. A palavra do Senhor vai dizer então agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, que Paulo, ele está na ilha de Malta. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele foi preso, né? Ele foi preso e tinha que se apresentar na Itália. A Bíblia vai dizer então que ele entra numa embarcação. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fala para ele: olha, vai ser trabalhoso. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus não faz nada sem antes avisar os seus. O Senhor, ele avisou a Paulo: Paulo, olha, você vai entrar neste navio, vai ser uma viagem assim devastadora, vão perder as cargas, mas porém eu vou conservar a vida de todos, não vai se perder nenhum. Independente dos ventos que têm te açoitado, independente das lutas que você tem vivenciado, independente das situações que você tem vivido, o Senhor está dizendo que você não vai se perder, que a sua casa não vai se perder, mas Ele está no controle da tua vida na manhã deste dia. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos: entra neste barco e vai até o outro lado. O Senhor não tinha nada no começo, o Senhor não tinha nada no meio com os discípulos. A ordem do Senhor é: entra neste barco e vai até o outro lado.
Talvez as ondas, as tempestades, as dificuldades tenham te alcançado e você apenas está no meio. E você quer desistir, você quer parar. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus estava no barco com os seus discípulos. E a palavra do Senhor vai dizer então que, independente da situação que foi, a Bíblia vai dizer que eles chegam, né? Uns em destroços, outros em cima de alguma tábua, pedaços do navio, mas todos chegaram com vida nessa ilha de Malta. E a palavra do Senhor aqui no capítulo 28, versículo 3, vai dizer assim: enquanto Paulo ajuntava um feixe de graveto e colocava sobre o fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe picou. Depois de passar por uma tempestade devastadora, que quase veio perder a sua vida, embora ele estava naquele navio inocente por somente pregar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele cuidou da vida de todos, porque ele transmitia aquilo que de fato o céu falava com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que depois de passar por essas tempestades, eles chegaram nesta ilha de Malta, que o pessoal ali era um pessoal nativo, então era um povo assim, terrível. E a Bíblia vai dizer que mesmo esse povo sendo terrível, receberam eles bem. E devido à tempestade que estava muito frio, para que eles não viessem ter uma hipotermia, a Bíblia vai dizer que eles fizeram uma grande fogueira. E Paulo ali ajudando a eles, né, para se aquecer, ele foi também apanhar um feixe de lenha, pegar uns gravetos, para que ajudasse ali naquela fogueira. E a palavra do Senhor vai dizer então que Paulo, neste momento que ele pega a lenha, vem consigo uma víbora, que a qual veio a picá-lo. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, olhando para Paulo, esperavam acontecer alguma coisa, que inchasse a sua mão ou que ele caísse morto. E eles começaram a deduzir: este homem é homicida, este homem é mau, porque se lá no naufrágio ele não morreu, certamente ele vai morrer com essa picada dessa víbora. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele simplesmente não aconteceu nada com Paulo. E quantas pessoas esperam que depois de uma situação a qual nós vivenciamos, né, passou por essa prova, agora ele e ela morre. Passou por essa situação, se não morreu aqui, vai morrer aqui agora. Assim estava a história de Paulo. Paulo, ele não morreu no naufrágio, mas aqueles nativos estavam esperando que ele morresse na situação atual a qual ele estava. A palavra do Senhor vai dizer que a mão de Paulo, ela não inchou. A mão de Paulo não veio a morrer. Mas também a palavra do Senhor não cita se Paulo passou pelo processo da dor. Não fala que não sentiu dor. Ei, talvez tem pessoas que esperassem que você morresse, mas você não morreu. Tem pessoas que esperavam você se inchar, ter algum dano lateral terrível. Mas a palavra do Senhor está dizendo que independente das circunstâncias que você tem vivido, Ele tem preservado a tua vida, porque a ordem para você é chegar do outro lado. Não há nada no começo, no meio, mas é no final que o Senhor tem um testemunho lindo para te contar. Tudo nessa vida é envolto de um grande propósito. Até mesmo a dor que nós vivenciamos, ela é envolta de um propósito. Aquela situação que Paulo estava vivenciando
Ele poderia ter sentido muita dor. Talvez você está dizendo, olha, eu não morri, mas eu tenho sentido tantas dores, eu tenho passado tantas lutas, tantas dificuldades, que se isso não for a morte, eu não sei o que é. O Senhor está trazendo sobre a tua vida hoje, nessa manhã, esperança. Há esperança para a árvore se for cortada. A árvore passa pelo processo da dor, da poda, né? Mas a palavra do Senhor fala de que as forças dela ainda estão na raiz. Ei, tentaram te matar, tentaram te paralisar o teu chamado, mas a sua força está nas tuas raízes. E se as tuas raízes estão em Deus, independente do que veio acontecer na tua vida, tu vai permanecer sendo fiel ao Senhor, porque tu sabe que tu não foi chamado pelo homem, mas quem te chamou foi Deus, e quem te chamou não te chamou para fazer a metade da obra na tua vida, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel, é justo para concluí-la totalmente na tua vida. O Senhor não chamou os discípulos para que lá no meio do mar eles viessem a morrer afogados. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando eles foram chamados foi para que cumprisse algo, né? Um propósito do outro lado. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã que independente dos ventos e tempestade que vieram para tentar te matar, o Senhor está dizendo, ei, força, porque o meu poder se aperfeiçoa na hora da tua fraqueza. A palavra do Senhor vai dizer que houve um propósito no meio de tudo isso sobre a vida do apóstolo Paulo. Quando ele chega naquela ilha, a Bíblia vai dizer que o pai de Públio chefe daquela ilha, estava enfermo, com uma febre que não passava. A Bíblia diz que ele impôs a mão e orou. A febre cessou, foi embora, o homem foi curado. Outros enfermos foram tragos até Paulo, e Paulo executou aquilo que ele foi chamado para fazer. Ei, não deixa esse veneno da víbora tentar te paralisar. Não deixa com que a dor da caminhada te impeça de caminhar. Não deixa com que a circunstância dita de fato aquilo que eu tenho sobre a tua vida, te diz o teu Senhor nesta manhã. A palavra do Senhor vai dizer que quando Sadraque e Mesaque estavam ali diante daquela fornalha de fogo ardente, eles poderiam ter feito como todos os outros fez, desistido, ajoelhado e adorado ao rei. Mas eles disseram, se realmente aqui na terra nós não recebemos a nossa vitória, lá no céu nós iremos cantar o hino da nossa vitória. Mas o que eles não sabiam, que com eles está, o que o rei não sabia, que com eles estava o quarto homem. Ei, o quarto homem está contigo, independente da fornalha que você tem que enfrentar, independente da cova que você tem que enfrentar, independente das prisões que você tem que enfrentar, porque a Bíblia vai dizer que Paulo ele vivia de prisões e prisões. Mas este homem que vivia de prisões e prisões, ele vai declarar que as provações deste tempo não se compara com a glória que há de ser revelada. As provações são leves e momentâneas e não se compara com a glória que há de ser revelada. Ei, todo esse processo, toda essa dor que você tem vivido não se compara com a glória que há de ser revelada. Paulo entendeu que o processo que ele enfrentou não era comparado com o propósito a qual ele foi chamado para fazer dentro daquela ilha. Independente daquilo que você está vivendo, sentindo, chorando, gemendo, ei, eu te convido a viver o propósito a qual o Senhor te chamou para viver. Tá chegando o tempo. Tá chegando a hora da gente declarar que Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais pranto. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, mas também estamos vivendo momentos reveladores de quem é e quem não é. E que o Senhor não tem prazer naqueles que desistem, mas sim naqueles que prosseguem, independente das tempestades, independente se lá naquela ilha tinha homens que eram nativos, homens que eram de sangue ruim, independente se naquela ilha tinha víbora, independente da dor que ele ia passar, ele entendeu que o propósito era muito maior. O propósito que Deus tem para a tua vida é andar em ruas de ouro. Os muros são de cristais. Lá você não vai chorar, não vai sentir mais dor. O teu propósito vai te levar em direção a uma vida eterna. O Senhor, Ele te convida, Ele me convida para viver os sonhos e projetos dEle. Ei, não pare. Continua. Siga. Independente dos processos, vai em rumo ao propósito que Deus tem para a tua vida. O propósito é Deus te usar para alguém ser curado. O propósito da tua dor é para que alguém se levante. Se Paulo tivesse desistido no meio da embarcação, alguém que precisava da cura lá na ilha de Malta não iria receber. Ei, você conhece o teu hoje, o teu agora. O nosso Deus, Ele não é temporal, Ele não está preso no agora. Mas o nosso Deus, Ele está no nosso amanhã. E eu te convido a viver não por vista, mas viva por fé no autor e consumador da sua fé. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e te dar graça nesta manhã para romper e a viver todos os projetos dele para a sua vida. Coragem.